E quem é o sujeito ativo dos crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade? Ora, a autoridade pública. Essa lei não vai ser aplicada para particular, ela vai ser aplicada para a autoridade pública. Entendido? Muito bem. Mas em algum caso, o particular ele pode ser punido pela prática de crime de abuso de autoridade? Pode. O particular ele pode praticar abuso de autoridade. Sabe quando? Quando ele comete o abuso de autoridade junto com uma autoridade pública. Então imagine que o meu irmão, que é um civil, que é um particular, ele não ocupa cargo público, se junta a mim para me auxiliar à prática de um abuso de autoridade. Eu e ele estamos cometendo abuso de autoridade. Eu e ele seremos condenados por este crime. Naturalmente que não será aplicado para ele sanções administrativas, que ele não tem vínculo com a administração, mas poderá ser aplicada a multa, a detenção, a inabilitação para o exercício da função? Pode. Entendido? Então, perceba, quando é que o particular pode cometer abuso de autoridade? Quando faz junto com a autoridade pública. Anotem isso. Vamos lá. O particular, observação, OBS. O particular pode praticar crime de abuso de autoridade. O particular pode praticar crime de abuso de autoridade se o fizer junto com a autoridade pública. O particular pode cometer crime de abuso de autoridade se o fizer junto com a autoridade pública. Entendido? Lembra do exemplo? Meu irmão que me ajuda, que me auxilia à prática do abuso de autoridade. Tudo bem? Então, resumindo, quem é o sujeito ativo dos crimes de abuso de autoridade? A autoridade pública. Tem que ser, em regra, a autoridade pública para praticar o crime. O particular, ele só pratica se fizer em concurso de pessoas. Muito bem. E quem é a autoridade pública? Porque esse conceito é vago. Quem é a autoridade pública? Será que a autoridade pública é apenas aquele que fez concurso público, que possui um vínculo estável e remunerado com a administração? Será que é só esse cara? Não. O conceito de autoridade pública é um conceito bastante amplo. Ele inclui qualquer pessoa que exerça cargo, emprego ou função pública, seja de natureza civil ou militar, ainda que de modo transitório e sem remuneração. Portanto, perceba que o estagiário é considerado pela lei autoridade pública. O estagiário que está ali por um vínculo frágil, temporário e muitas vezes não remunerado, o tal do estágio voluntário, que é só para sugar o cara. Importante para o seu aprendizado, maturidade, não, é só para sugar. Bom, o estágio voluntário torna a pessoa autoridade pública. Entendido? Por quê? Como eu disse, a pessoa que ocupa cargo, emprego ou função pública, seja de natureza civil ou militar, ainda que sem remuneração, ainda que de modo transitório, será considerado autoridade para efeitos da lei. Observem o que diz o artigo 5º. Vamos ler juntos. Considera-se autoridade para os efeitos desta lei quem exerce cargo, emprego ou função pública, seja de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente sem remuneração. Entendido? Então, todos eles, conceito amplo, são considerados sujeitos ativos do crime de abuso de autoridade, que são crimes próprios. Muito bem. Bom, tenente, o senhor falou um bocado de coisa já sobre a lei de abuso de autoridade, agora eu quero saber quando é que acontece o crime. Quais são os comportamentos que caracterizam o abuso de autoridade? E para resumir, porque os comportamentos eles estão descritos no artigo 3º e 4º da lei, mas para resumir, se eu pudesse aqui de uma forma muito clara e objetiva sintetizar, eu diria para vocês o seguinte: o abuso de autoridade nada mais é do que a autoridade pública violando alguns dos nossos direitos fundamentais individuais que estão consagrados no artigo 5º da Constituição. Todo mundo já deve ter aberto aqui o artigo 5º da Constituição Federal. Lá nós temos uma lista de direitos fundamentais, não temos? Direito à vida, à igualdade, à liberdade, um bocado de direito lá. Bom, a violação de alguns direitos fundamentais, cuidado com essa palavra, alguns, não são todos, alguns direitos fundamentais individuais
caracteriza abuso de autoridade. Resumindo, é isso. Quer ver como é verdade essa frase? Olha o que diz o artigo 3º. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado à liberdade de locomoção. Liberdade de locomoção, direito de ir, vir, permanecer, não é um direito fundamental lá da Constituição? Salvo engano, inciso 15 fala sobre ele. B. A inviolabilidade de domicílio. É ou não é um direito fundamental da Constituição? Artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Nela ninguém podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo nos casos de flagrante delito, desastre, socorro ou durante o dia por determinação judicial. Não é isso, Ana? Muito bem. Sigilo de correspondência, inciso 12. É inviolável o sigilo da comunicação. Então perceba que liberdade de consciência e crença, inciso 6 ou 7. Enfim, é a violação de alguns direitos fundamentais. Não todos, não todos. Alguns, certo? Exercício do culto religioso, a liberdade de associação, os direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto e o direito de reunião. A Constituição não fala? Inciso 4. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, não se exigindo autorização, bastando prévio aviso para que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Não é isso? Muito bem. Então, perceba, a violação de alguns direitos fundamentais, não são todos. Ficou claro? Ótimo. Então, tenente, quer dizer que se o policial cumpre um mandado de busca e apreensão domiciliar no período da noite, contra a vontade do morador, isso é abuso de autoridade? Sim. Além de tornar a prova ilícita, como vocês vão estudar lá no processo penal, a conduta do policial é caracterizada abuso de autoridade. Manter uma pessoa presa ilegalmente, sabendo que a prisão é ilegal, isso é abuso de autoridade, porque eu estou atentando contra a liberdade de locomoção. Se eu, tenente, chego em uma manifestação que está sendo feita numa praça pública e digo, ó, todo para casa, acabou a palhaçada aqui, porque vocês não têm autorização, eu estou cometendo abuso de autoridade, porque eles não precisam de autorização, basta o prévio aviso. Entendido? Então, qualquer ato que viole esses direitos fundamentais, por isso que eu disse alguns, caracteriza abuso de autoridade. Tudo bem? Interessante que é qualquer atentado. Eu não preciso nem consumar, eu não preciso nem acabar de fato com a reunião, basta eu atentar contra o exercício desses direitos fundamentais que o crime já está consumado. Muito bem. A incolumidade física do indivíduo, a agressão também é considerado abuso de autoridade. Aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional, por exemplo, chega o advogado com procuração e ele quer falar com o preso e o delegado diz, não, você não vai falar. O preso vai ficar incomunicável no xadrez. Eu estou cometendo abuso de autoridade. Tanto por ofender a liberdade de locomoção do preso, porque ela passa a ser uma prisão ilegal, já que é vedada a incomunicabilidade do preso, como também por ofender o direito do advogado que é assegurado no Estatuto da OAB, de ter sempre a oportunidade de conversar com seu cliente. Entendido? Então, resumindo é isso. No artigo 4º, nós temos outras condutas que também caracterizam abuso de autoridade, só que elas são mais específicas, elas são mais detalhadas, mas também estão relacionadas ao artigo 5º da Constituição Federal. Olha só. A autoridade que ordena ou executa medida privativa da liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder. Isso é abuso de autoridade. Por exemplo, delegado de polícia que decreta prisão preventiva de alguém. O delegado não pode decretar. Só quem decreta prisão preventiva é o juiz. O delegado pede. Então, essa decretação de prisão pelo delegado é considerado, além de uma prisão ilegal, abuso de autoridade. 2. Submeter pessoas sob sua guarda ou custódia a vexame ou constrangimento não autorizado em lei. Teve um caso que aconteceu na Polícia Militar de Minas Gerais que caracteriza abuso de autoridade. Os policiais abordaram lá uns treva, né? Uns caras fora da lei, não tinha nada de errado com eles eram conhecidos, tinham passagem, mas não tinha nada de errado com eles. Deveriam ser liberados, o que é que os policiais disseram? Vamos lá, eu quero vocês rebolando agora. Bora, pô, começa a rebolar. Aí rebolava. Beija um no outro. Canta agora a música do Proerd. Tudo isso caracteriza abuso de autoridade. Né? Por quê? Eu estou submetendo
pessoa que está sob a minha guarda, a minha custódia, ou não é um abordado? Há um vexame, há um constrangimento não autorizado por lei. Teve uma questão de concurso público que dizia que o agente penitenciário, para dar uma animada na sexta-feira à noite, que estava de plantão dentro do presídio, pega um preso, pede para que ele use roupa feminina e desfile por demais. Isso é abuso de autoridade. Né? Estou submetendo a pessoa sob a minha guarda a vexame não autorizado, a uma humilhação não autorizada. Tranquilo? Beleza? A internet é só o que tem. Maus exemplos. Bom, lá na Constituição Federal diz que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre deverá ser comunicado imediatamente ao juiz, à família do preso ou à pessoa por ele indicada, não é isso? É o que diz a Constituição. Deixar de comunicar imediatamente a prisão ao juiz é considerado abuso de autoridade. É o que diz a lei que nós estamos trabalhando. Entendido? Agora, se eu deixo de comunicar à família, isso não é abuso de autoridade. Por quê, tenente? Por falta de previsão legal desta conduta. O legislador só considerou em 65 crime deixar de comunicar imediatamente o juiz, em que pese a Constituição Federal determine que a comunicação seja feita ao juiz e à família do preso. Mas a família do preso, a falta de comunicação à família do preso não é conduta criminosa, é fato atípico por falta de previsão em lei. Também é considerado abuso de autoridade o juiz que deixa de relaxar a prisão ilegal que tomou conhecimento, já que a Constituição manda que seja relaxado imediatamente. Também é abuso de autoridade levar à prisão ou nela manter quem quer pagar fiança, claro, desde que o crime seja afiançável. Teve uma questão de concurso público, acho que foi da PRF, que dizia o seguinte: Joaquim foi preso pela prática do crime de tortura. E o delegado não permitiu a liberdade provisória com pagamento de fiança, mesmo Joaquim querendo pagar. Nessa situação, o delegado está cometendo abuso de autoridade? Não, não está. Porque a tortura é um crime inafiançável. Então, quando ele disse para o Joaquim, você não vai pagar nada, você vai ficar preso, o delegado está cumprindo a lei. Seria crime de abuso de autoridade se fosse um crime afiançável, por exemplo, posse ilegal de arma de fogo, e o delegado disser, não, você vai ficar preso. Não, mas eu quero pagar. Não, você vai ficar preso, vai dormir na cadeia. Isso é abuso de autoridade. Entendido? Então, é óbvio, né, que só será abuso de autoridade quando o cara quer pagar fiança em um crime que é considerado afiançável. Agora, se o cara quer pagar fiança, a autoridade rejeita em razão do crime ser inafiançável, não há crime nisso. É só cumprindo o que manda a legislação, a Constituição Federal. Muito bem. Olha que interessante, bem específico para agentes penitenciários, né? Que antes eram chamados de carcereiro. Essa era uma terminologia lá de 1965 e muito se evoluiu, né? Hoje não se usa mais essa expressão. Mas olha o que diz a lei: cobrar o carcereiro ou o agente da autoridade policial carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa, desde que a cobrança não tenha apoio em lei, quer quanto à espécie, quer quanto ao seu valor. Então, o agente penitenciário que vai lá e cobra estadio é 15 pila, todo mês, todo dia vocês têm que pagar a diária. Isso caracteriza abuso de autoridade. Né? Também é abuso de autoridade o carcereiro que deixa de conferir o recibo dos documentos, dos objetos de valor que estão apreendidos em razão do cumprimento da prisão. Também é abuso de autoridade o ato lesivo à honra ou patrimônio da pessoa. E também é abuso de autoridade prolongar a execução de uma prisão temporária além do tempo previsto em lei. A lei, só a título de curiosidade, a lei que regulamenta a prisão temporária diz que ela é cumprida pelo prazo de 5 dias, podendo ser prorrogado por igual período, por mais 5. Então, se o juiz, se o delegado mantém uma pessoa presa por 20 dias temporariamente, está cometendo abuso de autoridade. Tudo que nós falamos agora está de forma mais específica, todavia nem haveria necessidade, porque já se enquadrava abuso de autoridade pelo artigo 3º naquelas expressões mais vagas, mais amplas, entendido? Não é que vocês precisam decorar todas as causas que caracterizam abuso de autoridade, mas tenham um conhecimento geral e aprendam isso aqui, ó. E isso é importante, as sanções. É o que mais cai nessa prova, certo? Isso aqui
e perguntar se o processo administrativo pode ser sobrestado. Pode ou não pode? Não pode. Eu não posso parar o processo administrativo para aguardar a decisão final do processo penal ou civil. Não posso. Tem que correr simultaneamente. É como se fossem esteiras. Eu ligo uma, ligo a outra, ligo a outra. E elas vão tramitar normalmente. Não posso desligar uma para aguardar as demais. Entendido? Muito bem. Maravilha. E algumas considerações finais, né? Os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada. Tá? Então, não depende de representação. Se lá na prova eu disser, o policial que invadiu uma residência de modo ilegal só poderá ser responsabilizado por abuso de autoridade se a vítima representar. Certo ou errado? Errado. Não precisa de representação. Os crimes são de ação penal pública incondicionada. Tranquilo? Tá safo? Tá dominado? Tá dominado. Vamos para a próxima. Vamos lá. Vamos agora falar sobre a Lei Maria da Penha. É a última, né? Muito bem. Nós vamos, inclusive, encerrar o conteúdo programático antes do previsto. Sem problema. Sem problema. Vamos lá. A gente faz depois uma revisão geral, tá? Pegar lá da primeira lei, tudo que foi, e vou fazer em tom de pergunta. Vamos ficar aqui até as 8 horas da noite. Vamos lá. É abuso de autoridade mesmo, restringindo a liberdade dos alunos. Por um bem maior. Há uma causa supralegal de exclusão da licitude, que é a aprovação de vocês. Vamos lá. Lei Maria da Penha. Qual foi o objetivo dessa lei? Proteger as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Por que só protege mulher e não protege homens? Porque 99% da violência que acontece no ambiente doméstico tem como vítima a mulher. Então, quem que merece uma proteção especial? A mulher, pô. Isso faz parte do princípio da igualdade material, né? Eu trato os iguais de forma igual, os desiguais de modo desigual, para tentar equilibrar em termos de igualdade. É isso aí. A Lei Maria da Penha, ela surgiu no ano de 2006 e quase que por obrigação de organismos internacionais, porque o Brasil não tinha uma legislação apropriada, eficiente para proteger as mulheres que sofriam de violência no ambiente doméstico. Hoje, ou melhor, desde a aprovação desta lei, nós podemos dizer que ela é uma das mais completas leis de proteção à mulher em situações de violência doméstica se comparado com leis de outros países. Tá? Na verdade, senhores, o Brasil ele é um país de leis bastante avançadas. O problema está na sua aplicação, no seu cumprimento, na sua execução e fiscalização. Mas nós temos uma Constituição Federal que é fantástica. Né? Queria eu morar num país em que essa Constituição Federal funcionasse por completo. Inclusive, essa Constituição acabou de completar 31 anos, né? Anos de idade, exatamente. Agora, dia 5 de outubro. Muito bem, vamos falar sobre a Lei Maria da Penha. Então, como vocês me disseram, a ideia da lei foi proteger a mulher. Mas é qualquer mulher? Não, é a mulher que sofre violência no âmbito doméstico e familiar. Se eu tenho agora ali na rua uma confusão de um homem com uma mulher que nem se conhece, não vai ser aplicada a Lei Maria da Penha a esse caso. Né? Só se aplica a Lei Maria da Penha quando a vítima é mulher e a violência tenha ocorrido em razão da relação doméstica e familiar que há com o agressor. Certo? Então, cuidado. Não é, se perguntar na prova, toda agressão que a vítima é mulher será aplicada irrestritamente à Lei Maria da Penha. Certo ou errado? Errado. Não é toda e qualquer agressão, são agressões contra a mulher, violência contra a mulher, cometidas em razão do contexto doméstico e familiar, da relação doméstica e familiar. Então, tem que existir um vínculo entre o agressor e a vítima. Certo? Muito bem. Então, aqui estão os dois requisitos pressupostos para a aplicação da Lei Maria da Penha. Vítima tem que ser mulher e a violência no contexto da relação doméstica e familiar. Pouco importa qual a orientação sexual da mulher, tá? Pouco importa. Nós vamos levar em consideração o seu sexo de nascimento. Se ela tem uma orientação sexual diversa, isso não interfere. Ela é considerada mulher, ela vai ser protegida pela Lei Maria da Penha. Tudo bem? Tenente? E o homem transexual? Deixa de lado esse questionamento, porque ainda é um assunto divergente.
Há decisões que são favoráveis, há decisões que são contra a aplicação. Então, como é um tema divergente, não vamos entrar nesse detalhe. Vamos focar na mulher. Entendido? Pouco importante qual é a sua orientação sexual. Bom, e o que é a relação doméstica e familiar? A lei estabelece. A relação doméstica e familiar é compreendida como o âmbito da unidade doméstica, ou seja, é aquela violência que acontece no espaço de convívio permanente de pessoas, sejam com ou sem vínculo familiar. Olha que interessante isso aqui, ó, com ou sem vínculo familiar. Quer dizer, tenente, que se há uma agressão numa república onde moram estudantes, em que um colega de faculdade agride a colega de faculdade, em razão daquele espaço, em razão da convivência, quer dizer que mesmo sem ter vínculo de parentesco, vai ser aplicada a Lei Maria da Penha? Vai. Em nenhum momento a Lei Maria da Penha diz que há necessidade de serem casados ou namorados, não precisa de tudo isso. Não há necessidade de ter vínculo de parentesco. Até para a empregada doméstica se aplica. Se o patrão agride a empregada doméstica, vai ser aplicada a Lei Maria da Penha, entendido? Então perceba, ampliem, né, os horizontes com relação à possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha. Então, qualquer violência que aconteça nesse espaço de convívio permanente de pessoas, seja com ou sem vínculo familiar, vai ser aplicada a Lei Maria da Penha. Também vai ser aplicada a Lei Maria da Penha no âmbito da família, que é o mais fácil de se identificar, né? Porque na família a gente vê o grau de parentesco. Ou em qualquer relação íntima de afeto. É aqui onde entra a relação de namoro. A relação de namoro é considerada uma relação íntima de afeto. A união estável e o casamento propriamente dito. Entendido? Tenente? E o fica, o pega, o esporádico. Pessoas, um homem e mulher que se conhecem uma noite, naquela mesma noite elas já brigam. Pô, vai dar certo esse casal aí, né? Será que vai ser aplicada a Lei Maria da Penha? Claro que não, porque é um relacionamento esporádico. Para aplicar a Lei Maria da Penha era necessário que fosse uma relação íntima de afeto. Beleza? E a intimidade se conquista com o tempo. Alguns demoram mais, para outros menos, mas é claro que numa noite, num beijo, não vai ter intimidade suficiente. Tranquilo? Brincadeiras à parte, isso é real, já foi perguntado em prova se era possível aplicar a Lei Maria da Penha para proteger uma mulher que foi agredida por um rapaz que acabaram de conhecer numa festa, que nem sabia o nome dela e nem dele. Não é possível. Falta intimidade. Tudo bem? Maravilha. E aqui nós temos os principais casos de Lei Maria da Penha, né? O homem, o marido que agride a esposa, isso aqui é 90% dos casos, ou ex-marido que agride a ex-esposa, né? O namorado que agride a namorada. Olha que interessante, a namorada que agride a namorada. Olhem para cá, quais são os requisitos para a aplicação da Lei Maria da Penha? Não é a vítima ser mulher e a violência decorrer da relação doméstica? Pouco importa qual é o sexo do agressor, tá? Pouco importa. É possível aplicar a Lei Maria da Penha na hipótese da mãe que bate na filha, bem como a filha que bate na mãe. Claro que a gente sabe que 90% dos casos é o homem o agressor, mas a hipótese em que é a filha que bate na mãe e aplica a Lei Maria da Penha. Entendido? Então, para o lado de cá, não precisa olhar muito. A gente tem que olhar para a vítima mulher, se a vítima é mulher, ó, todas são femininas, concorda? Todas. Por isso que eu coloquei rosa aqui. Ó. Todas são femininas. E todas foram vítimas em razão da relação doméstica. É ou não é? Então essas hipóteses se aplicam à Lei Maria da Penha. Olha aqui, ó, a amiga intercambista. Estou recebendo na minha casa uma jovem que veio lá dos Estados Unidos para passar um ano aqui para conhecer nossa cultura e nossa língua portuguesa. E durante os 3 meses que ela está lá, eu começo a agredir lá. Vai ser aplicada a Lei Maria da Penha? Vai. Ela se enquadra nessa hipótese aqui, ó. Não há vínculo de parentesco, não há vínculo familiar e ela é esporadicamente agregada. Entendido? Então, são as principais hipóteses, as mais comuns de serem cobradas na prova. E quando é que não se aplica? Ora, quando a agressão é uma mulher desconhecida, porque não há vínculo de parentesco nenhum. Quando é o vizinho que agride a vizinha, também não há relação doméstica entre eles. Ou quando é um relacionamento esporádico, passageiro, como a situação do fica numa balada. Entendido? Muito bem. Maravilha. Adiante. Quando a gente fala de violência, a primeira coisa que vem na sua mente qual é? A violência física, né? Porque 90% dos casos, a violência que é mais fácil de perceber é a física.
Mas saibam que existem outras violências que são abrangidas e protegidas pela Lei Maria da Penha, que é a violência psicológica, que é a violência sexual, patrimonial e moral. Lá no artigo 7º da lei, vocês vão encontrar o conceito de cada uma dessas violências, mas resumidamente, o que é a violência física? É a agressão física contra a mulher. A mais fácil de entender, né? Bater, agredir. O que é a violência psicológica? É aquela pressão, é aquela cobrança, é aquela humilhação, é aquela ameaça. A ameaça é o melhor exemplo da violência psicológica. Tranquilo? O que é a violência sexual? É forçar a relação sexual contra a vontade da mulher. É impedir que a mulher tome contraceptivos. Tudo isso se enquadra como violência sexual. O estupro, tranquilo? O homem, o ex-marido, que mantém relação à força contra a ex-mulher. Isso é estupro, isso é violência sexual, isso autoriza a aplicação da Lei Maria da Penha. O que é violência patrimonial? É o dano. O marido chega em casa bêbado, inconformado, porque não tem janta, vai lá e quebra a TV, quebra o patrimônio da mulher, o celular dela. Isso é violência patrimonial. E, por fim, o que é violência moral? Prática de crimes contra a honra da mulher. Calúnia, injúria ou difamação. Pode colocar aí embaixo. Prática de crimes contra a honra. E é exatamente aqui um dos assuntos mais cobrados em prova. Eles vão perguntar, a prática de injúria contra a mulher é um exemplo de violência psicológica? Errado. É violência moral. A prática da difamação contra a mulher é exemplo de violência psicológica. Errado. Violência moral. Resumindo, o que é a violência moral? Calúnia, difamação e a injúria. Entendido? O que é a violência psicológica? A ameaça. A restrição da liberdade, não deixar a mulher sair de casa. Não, você vai ficar aqui, no cárcere privado. Isso é violência psicológica. Se você sair, eu vou lhe fazer um mal injusto, vou lhe agredir. Ela fica ameaçada, né? Isso é violência psicológica. Muito bem. Maravilha. Só a título de curiosidade, essa senhora, que é a Maria da Penha, cearense, tá? Foi vítima de violência contumaz do seu ex-marido. Dentre os diversos relatos de violência sofrido, ela chegou a tomar choques elétricos e recebeu um disparo de calibre 12 nas costas, o que a deixou paraplégica. Esse fato foi notícia no Brasil e no mundo, principalmente pelo sentimento de impunidade, porque depois de muito tempo o marido dela ainda não havia sido condenado. E foi exatamente toda essa movimentação que fez com que o Brasil mudasse, avançasse e aprovasse a Lei Maria da Penha, dando, portanto, né, como forma de homenageá-la, o apelido, o nome, como forma de proteção e de reconhecimento dessa história. Muito bem. Tranquilo até aí? Então, se perguntar na prova, a Lei Maria da Penha só cuida em proteger da violência física e psicológica, certo ou errado? Errado. São 5 tipos de violência, concorda? Violência física, psicológica, sexual, patrimonial e, por fim, a violência moral. Muito bem. São 5 tipos de violência.